Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e firmar com juízo e com justiça, desde agora para sempre. Vamos orar? Jesus, muito obrigado por esse dia tão lindo que o Senhor separou para nós. Obrigado, Pai, porque nós podemos relembrar essa história que não fala apenas sobre um menino aleatório que nasceu há 2000 anos atrás, mas fala sobre um projeto de Deus, de salvação para nós e as nossas famílias, Senhor. Então, nessa noite nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já falou aos nossos corações, mas nós oramos que o Senhor continue a ministrar os nossos corações e as nossas mentes, em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus, queridos. Eu sei que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, eu sei que é uma convenção social, eu sei que tem vários estudos e muitos cristãos deixam de comemorar o Natal porque lá na antiguidade havia os cultos pagãos, mas nós temos que entender que eu e você precisamos ser sábios e vigilantes e utilizar esse momento onde os corações estão mais sensíveis, onde, final do ano, onde nós refletimos um pouco a respeito da nossa vida, daquilo que nós fizemos ao longo do ano. Então eu quero te convidar a nós deixarmos as brigas teológicas para um outro dia. E nós entendemos que Jesus precisa ser entronizado e Ele é a luz que não se apaga. Então nós entendemos que não foi algo que aconteceu há 2000 anos atrás, mas é algo que precisa acontecer todos os dias no teu coração e no meu coração, amém? Nós precisamos ter um coração grato, porque um dia Jesus escolhera plano de Deus, e Jesus viu, quando em Gênesis, onde há o pecado sobre a humanidade, ali já havia a promessa do Salvador, ali mesmo o próprio Deus falou que em breve aconteceria que o Filho de Deus viria, esmagaria a serpente, esmagaria o diabo, esmagaria o inferno e a morte, amém, queridos? E é por isso que nós precisamos celebrar, não apenas como um ato simbólico, mas um ato profético de gratidão por quem Ele é. E nesse culto eu quero relembrar 3 verdades muito simples a respeito da palavra de Deus e a respeito dessa luz que não se apaga. Primeiro, Jesus veio para nos salvar e dar direção. João 3,16 nos fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que ele condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque quem não crê no nome do unigênito Filho de Deus, a condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 20, pois todo aquele que pratica o mal desvia da luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras sejam reveladas. E versículo 21, quem pratica a verdade se aproxima da luz, né? E para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então nós entendemos
que cada vez mais o mundo, as tradições do mundo vão tentar nos afastar do real motivo do Natal, para falar que esse livro é apenas um livro de histórias, é um livro de fábulas, mas não, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela precisa governar sobre a tua mente, sobre o meu coração. Amém, igreja? É nesse lugar que eu me posiciono e eu entendo que enquanto o mundo celebra um Papai Noel, enquanto o mundo celebra bebedeira, brigas, consumismo desenfreado, nós seremos sábios e nós iremos celebrar Jesus, a luz que um dia brilhou e continua a brilhar sobre o teu coração e sobre o meu coração. Amém, igreja? É esse lugar, porque quando eu e você escolhemos andar na luz, nós escolhemos a Cristo e nós encontramos salvação, direção, identidade e propósito. Repete comigo: em Cristo eu encontro direção, identidade, salvação e propósito. Esse é o motivo pelo qual Jesus veio. E é por isso que nós iremos anunciar, como é o nosso tema desse ano, até que Ele volte, até que Ele venha. Então nós celebramos um Cristo que não veio para condenar o mundo, mas para salvar, para restaurar a sua vida, para que das trevas brilhe a luz do Senhor. 15 dias atrás nós tivemos o nosso culto de ação de graças e nós já começamos a falar sobre essa luz. Nós fizemos um ato profético aqui, onde nós apagamos as luzes. Você estava aqui, você foi tremendamente abençoado, amém? Mas eu vou relatar de uma forma muito rápida. Nós apagamos as luzes e alguns irmãos acenderam velas e falando: Jesus, eu sou grato. E quando eu tenho a postura de gratidão, quando eu tenho essa postura de reconhecer quem é Jesus, uma luz começa a brilhar. Naquele dia de ação de graça, nós presenteamos todos os nossos voluntários com uma vela e também com um cartão falando que o seu amor ilumina lares, corações e vidas. E é isso que eu e você precisamos fazer. Não é apenas uma luz sozinha, mas é quando nós nos juntamos, dando graça, como nós vimos no teatro dessa noite, o que o milagre dos pães tem a ver com Cristo, o que tem a ver com o Natal, tudo, porque Ele veio para multiplicar, Ele veio para suprir necessidades, Ele veio para te amar, Ele veio para mostrar que Ele permanece fiel. Você pode dar uma linda salva de palmas a Jesus e declarar: o Senhor permanece fiel. Amém. Aleluia. E esse lugar, meus queridos, e quando uma luz brilha em meio à escuridão, nós não tropeçamos, nós vemos um caminho que talvez até hoje era impossível de você ver. Talvez hoje você vive em trevas, vive com uma luzinha mirrada, mas eu quero declarar sobre a tua vida que hoje Jesus, essa luz de Jesus, pode voltar a brilhar mais e mais sobre o teu coração. É nesse lugar de temor, nesse lugar de gratidão que nós lemos Salmo 119, que nos fala assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Versículo 105 fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. É esse lugar que Jesus quer iluminar os teus caminhos, iluminar o teu coração, trazer vida, trazer propósito. E é esse lugar que eu quero te fazer uma pergunta: onde que Jesus precisa iluminar hoje a tua vida? Onde que Jesus precisa te mostrar uma saída, uma solução, talvez que você não consegue enxergar? Hoje Jesus quer mostrar, Jesus quer brilhar até que Ele volte, para que o teu coração se lembre do projeto chamado Jesus, salvação e reconciliação para mim, sobre você. Então a luz de Cristo jamais se apagou e jamais se apagará. Segunda verdade, Jesus é a luz que transforma as nossas relações. João 8,12 fala assim: de novo Jesus lhes falou, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida.
No Natal nós temos esse tempo de nós confraternizar com nossos irmãos, com nossos amigos, e que seja um dia de sabedoria, que seja um dia de reconciliação, seja um dia de você fazer com que a luz de Cristo brilhe sobre o teu lar. Eu não sei você, mas em alguns lugares onde nós frequentamos, apenas no Natal se faz uma oração, apenas nesse final de ano as famílias se reúnem para orar um Pai Nosso, para pedir para que alguém que seja religioso faça uma oração no almoço de Natal, que você seja essa luz sobre a tua família, amém? Se na tua família, dos teus pais, dos teus parentes, dos teus amigos, não tem o costume de fazer uma oração, seja você essa luz, amém? E fale com respeito, com amor, e fale, posso fazer uma oração? Nós precisamos relembrar a todo momento, Ele é a luz da vida. Nós vimos no teatro de uma forma muito clara, onde Jesus chega, os milagres acontecem. Onde Jesus chega, há novidade de vida. Onde Jesus chega, as pessoas são tocadas. Onde Jesus chega, algo precisa mudar, e Ele também ilumina o nosso jeito de viver, de responder, de tratar, de amar e de se relacionar. Eu quero te fazer um convite nessa noite, onde você e eu precisamos dessa clareza de Jesus nas tuas relações, onde Jesus precisa te ajudar a pedir perdão ou a perdoar. Quero te convidar que nesses dias você consiga ser sábio, que você consiga ser vigilante. Jesus, a luz que não se apaga, é um convite à restauração, é um convite para um renovo, é um convite a perdão. E quando nós celebramos Jesus todos os dias e nós deixamos essa luz moldar o nosso jeito de tratar as pessoas no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Quero te convidar a fazer um esforço, que nesses dias você permita, Jesus, entra no meu coração. Jesus, molda esse meu jeito, talvez difícil de lidar com as pessoas. Jesus, que nesse final de ano eu tenho a oportunidade de declarar que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador, amém? Que os milagres acontecerão nesse lugar de milagres. E é por isso que nós precisamos estar nesse lugar de 1 João 1, 5 a 7. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é essa: Deus é a luz e nele não há trevas alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos as trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Talvez você chegou aqui nessa noite, ou talvez você recentemente tenha chegado nessa casa, e talvez você já disse, não há salvação para mim, eu já errei muito. Pastor, você não conhece a minha vida, você não conhece a minha história. Realmente eu não conheço todas as histórias de todas essas pessoas que estão aqui, mas eu conheço um Deus que declarou que Ele pode brilhar sobre você, Ele pode te perdoar de todo e qualquer pecado, Ele pode fazer novo e de novo todas as coisas. Então nessa noite pode ser uma noite onde Jesus pode começar a brilhar e trazer luz, trazer claridade, trazer propósito, trazer direção sobre o teu coração, sobre a tua família, sobre o teu andar. E nesse lugar, eu e você precisamos nos posicionar, que disse Jesus, nos ajude a andar na luz. É difícil, é complicado, mas eu quero te animar que você não está só. Esse é o propósito de nós sermos igreja, esse é o propósito de nós nos unirmos aos cultos e também nas células. Esse é o propósito de nós lembrarmos diariamente quem é Jesus. E Ele veio para restaurar corações, lares e famílias, em nome de Jesus. E a terceira e última verdade dessa noite, Jesus é a luz que desperta gratidão e gera transformação. João 14:12 fala assim: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e
e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Nessa noite, eu quero te convidar, quem pode ajudar ali, dar uma organizadinha? Acho que a gente está hoje sem o apoio do Kids, né? Porque todas as crianças estão aqui. Se alguém puder da diaconia dar uma forcinha ali na frente, eu agradeço. Né? E nós vimos um personagem que era cego de nascença. Nós vimos um personagem que Bartimeu e como outros milagres que aconteceram, pessoas que chegaram até Jesus, trazendo algo que era impossível, trazendo algo que não tinha sentido, falando, Jesus, é impossível alimentar uma multidão de mais de 20 mil pessoas, que na Bíblia fala 5 mil homens, que não eram contados as esposas, nem os filhos, então a gente pode fazer uma conta mais ou menos de 20 mil pessoas que estavam naquele lugar, e com 5 pães e 2 peixinhos, mas qual foi a chave? Jesus, eu consagro a ti. Né? Deus pegou o pão, pegou os peixes, e ele fez o quê? Ele deu graças. Meu querido, minha querida, eu quero te convidar nessa noite, você pegar aquilo que você tem nas mãos, pode ser 5 pães, pode ser apenas um pão, pode ser apenas um poucos centavos, pode ser uma fé que está fraquejando. Eu quero te convidar nessa noite, você pegar aquilo que você hoje tem nas mãos e levantar aos céus e dar graças e falar, Jesus, eu te entrego aquilo que é insuficiente do ponto de vista humano, eu te entrego aquilo que é impossível, eu te entrego com gratidão, porque eu sei que o Senhor irá fazer novo e de novo na minha vida, na minha família, na minha saúde, nas minhas finanças, e em você dando graças, você vai receber a provisão que vem dos céus. Isso não é apenas para um Jesus que deixou algo, uma história na Bíblia, mas é sobre a tua vida, sobre a minha vida, de nós pegarmos aquilo que nós temos, aquilo que Jesus já confiou ao teu e ao meu coração, e dando graças, crendo na multiplicação, crendo nos milagres do Senhor que podem acontecer ainda hoje, ainda esse ano. Na quarta-feira nós tivemos uma reunião de oração tremenda e Deus falou muito forte no meu coração que Deus ainda quer fazer algo nesse ano. Se você crê, você começa a tomar posse, fala assim, eu creio, Senhor, que ainda esse ano ainda não acabou, o teu amor pode mudar uma situação impossível, e eu creio, eu levanto as mãos para os céus, eu creio, eu confio, e eu entrego, e eu espero com expectativa pelos milagres de Deus sobre a minha vida e sobre a igreja do Senhor. Amém? Você pode dar uma linda salva de palmas a Jesus. Aleluia! 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 O pessoal do louvor já pode vir, por gentileza. E é nesse dia que eu preciso te convidar a lembrar da alegria da salvação. Talvez você caminha com Jesus há tanto tempo, ou talvez você ainda não aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador. E hoje pode ser uma noite de reconciliação. Hoje pode ser uma noite onde Jesus começa a reinar sobre a tua vida. Nós vimos esses 2 milagres, e na Bíblia narram mais algumas dezenas de milagres, e eu quero te convidar a você entender que o Senhor Jesus pode continuar operando milagres hoje, que Jesus pode ainda nesse ano fazer algo que até então é impossível. Queridos, e você vê que sempre quando há um milagre sobrenatural, não é por mérito, não é por merecimento, não é porque aquelas pessoas eram boas, mas porque nós servimos a um Deus que é infinito em bondade, misericórdia e poder. E esse lugar que nós confiamos a nossa vida, é esse lugar que o medo se vai, é esse lugar onde nós declaramos que nós confiamos no nosso bom pastor. 1 Tessalonicenses 5,18, deem graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Quero te convidar a você a ficar em pé, por gentileza. E eu quero fazer um convite para você. Coloca aquela arte para mim.
por favor, que nesse final de ano gostaria de convidar para você refletir e anotar. Eu gosto muito de fazer isso, não apenas no final do ano, mas ao longo do ano, de anotar algumas coisas que Deus fala ao meu coração. Eu quero te convidar a você refletir e anotar sobre uma direção que você precisa seguir para 2026, sobre um relacionamento que Deus precisa trazer à luz, talvez ainda em 2025, uma atitude que você precisa mudar, uma gratidão que você precisa florescer, e alguma área que Jesus está dizendo: eu quero reacender isso em você. Talvez o teu coração chegou aqui com tantas dúvidas, com tantas dores. Semana passada eu ministrei sobre que o medo nos faz levantar uma torre de Babel, mas a confiança no Senhor nos faz entronizar o Senhor, construir um altar que permanecerá. Que nesse final de ano você e eu possamos levantar um altar de adoração nos nossos lares, nas nossas famílias. Amém, igreja? A vinda de Jesus não se resume a um dia no ano, se resume a nós vivemos todos os nossos dias com intensidade, como se fosse o último. Essa noite eu quero te convidar a você fechar os teus olhos, coloca a mão sobre o teu coração e começa a refletir sobre aquilo que Jesus falou com você por meio das canções, por meio do teatro, por meio dessa breve mensagem. Começa a pedir: Senhor, eu quero entregar o meu coração a Ti, que o Senhor é a luz que não se apagará, e nessa noite eu faço uma entrega a Ti, eu faço um compromisso a Ti, de entregar a minha vida, de pedir que o Senhor volte a governar a minha mente, o meu coração. Jesus, nessa noite nós entregamos o nosso coração a Ti, nós pedimos que o Senhor nos dê direção, o Senhor nos mostre qual é o caminho a seguir, Jesus. Talvez alguns dos meus irmãos estão chegando no final desse ano tão cansados, tão fadigados, tão sem propósito, mas nessa noite nós oramos, ó Pai, que um sopro de vida do Teu Espírito Santo venha sobre corações, renove corações e mentes, ó Pai, que eles voltem a crer no Teu nome, que eles voltem a confiar em Ti, onde o medo caia por terra agora, e o Teu nome volte a reinar, o Teu nome volte a brilhar sobre corações e mentes que estão sendo entregues nessa noite, como um sacrifício vivo a Ti, como uma renovação da nossa mente, do nosso coração, Jesus. Nós Te pedimos, Senhor, fala conosco, Jesus, fala conosco, reina novamente sobre nossos corações e sobre as nossas mentes. Amém.